Olá, tudo bem com você? É muito bom te encontrar aqui. Seja bem-vindo ao canal Compreendendo as Escrituras. Estamos felizes por dar continuidade aqui na nossa série Compreendendo as Escrituras, onde estamos estudando os principais temas da fé cristã. Já estudamos 2 temas importantes, que foi a confiabilidade da Bíblia e na aula passada a doutrina da Trindade. Inclusive, se você não assistiu estas aulas, eu peço que você corra para lá, assista com calma, porque elas também formam a base de tudo que vamos aprender aí futuramente. Antes da aula de hoje, eu queria só lembrar você que nós estamos nas redes sociais. Você está aqui nos assistindo pelo YouTube, mas talvez ainda não se inscreveu no canal. Então eu queria pedir para você, logo abaixo aí, quando terminarmos a nossa transmissão, quando você terminar de assistir o vídeo, já se inscreva no canal. Ative também o sininho, porque quando você ativar ali, sempre que tiver uma novidade no canal, sempre que postarmos um vídeo novo, você já vai ser notificado. Já aparece lá na tela do seu celular o Compreendendo as Escrituras e o que a gente já colocou no ar. Então assim você não perde nenhuma novidade, beleza? Acompanhe-nos também no Instagram e no Facebook. Sempre temos alguns posts, temos também alguns stories no Instagram e é legal você estar por dentro de tudo. Nos acompanhando aí, eu tenho certeza que você sempre vai ter conteúdo bíblico relevante, de qualidade e vai poder estar mais perto de Deus e testemunhar também para outras pessoas de forma maravilhosa e com convicção, tá bom? Então nos acompanhe sempre aí em todas as redes sociais. Muito bem, hoje vamos estudar o terceiro tema, terceira aula, e o título é A Beleza da Criação. Quando falamos da origem da vida, nós temos 2 principais propostas, o evolucionismo e o criacionismo. O que diz cada teoria? O evolucionismo diz o seguinte: o presente universo é resultado do Big Bang e todos os seres descendem de um mesmo e desconhecido ancestral. Então, de forma bem simples, o evolucionismo começa com o Big Bang, aquela explosão que nós não sabemos direito como foi, quando foi e onde foi. Mas dela se originou o primeiro ser vivo e dele todos descenderam. E o evolucionismo, então, acredita na macroevolução, que aquele primeiro ser passou por processos macroevolutivos e mudou de espécie, e depois aquela outra espécie mudou para outra espécie, e assim sucessivamente. Então, todos os seres se originam daquele ancestral desconhecido e comum. E o criacionismo? O criacionismo diz o seguinte: houve um Deus que criou todas as coisas. Admite-se evoluções e adaptações dentro de sua própria espécie, que são as microevoluções. Então o criacionismo, ele parte da premissa que houve um Criador. Então um ser inteligente, eterno, supremo, ele criou todas as coisas. E todas as criaturas também podem passar por um processo de adaptação e microevolução, mas dentro da própria espécie, não de uma espécie para outra. Então o evolucionismo acredita, o criacionismo acredita nesse Deus criador e admite essas microevoluções no processo aí. Muito bem, qual escolher? Ficamos do lado do evolucionismo ou do lado do criacionismo? Será que há algum elemento científico para apoiar o criacionismo? Sim. Não é o tema específico da nossa aula hoje, mas eu queria citar duas importantes descobertas científicas que ajudam a gente a se posicionar com relação ao criacionismo. A primeira é a lei dos processos naturais, especialmente a lei da biogênese. O que diz a biogênese? Que vida somente provém de vida. Louis Pasteur foi um dos que confirmaram essa teoria, essa lei, que é a lei da biogênese, que vida só vem de vida. Antes de Pasteur, eles acreditavam que a vida podia surgir de uma matéria inanimada. Outros elementos imateriais poderia surgir vida, mas com vários experimentos se comprovou que a lei da abiogênese não valia, que vida só vem de vida. E aí então, hoje é reconhecido a biogênese.
Então, essa é uma evidência muito interessante para o criacionismo, porque nós acreditamos que Deus, o Criador, que tem vida em si, criou todas as coisas. Então, Ele, que é o autor da vida, gerou uma nova vida. Já é difícil nós encaixarmos a lei da biogênese no modelo evolucionista. Como que a vida surgiu da não matéria? A vida surgiu de onde não tinha vida. Agora, outra coisa muito interessante, que vem da parte até da geologia, é com relação aos fósseis. Quando os geólogos começaram a descobrir animais fossilizados, nunca foi descoberto um animal em transição de uma espécie para outra. Se, como diz o evolucionismo, os animais foram evoluindo, e houve até essas macroevoluções de uma espécie para outra espécie, seria natural geólogos encontrarem aí fósseis nesse período de transição, e não há. Todos os fósseis encontrados estão dentro da sua própria espécie. Então nós temos aí sim respaldo científico para podermos apoiar o criacionismo. Mas na verdade, a nossa grande ênfase em aceitar o criacionismo não é apenas os respaldos científicos, é porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela contém a verdade. Nós vimos na primeira aula, por isso que a primeira aula ela é fundamental. Vimos que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Vimos que toda a Bíblia é a própria palavra de Deus e nela está toda a verdade. E quando nós vamos para as Escrituras, nós temos o apoio bíblico para defendermos o criacionismo. Especialmente os primeiros capítulos da Bíblia. O capítulo 1 do primeiro livro, Gênesis, Gênesis 1, verso 1, até Gênesis 2, verso 3, apresenta um único bloco falando sobre a origem das coisas. E hoje nós vamos estudar com bastante detalhes esse capítulo, o capítulo 1 de Gênesis. Eu vejo atualmente muitas pessoas preocupadas com o futuro, especialmente quando vivemos em momentos de incerteza, preocupações. Estamos aí numa pandemia mundial, que é o coronavírus, e muitas pessoas querem saber do fim, o que vai acontecer, o que o futuro nos aguarda. Mas, na verdade, queridos, nós não devemos ficar afoitos com o futuro se nós não temos nem a base sólida do passado. Então, mais do que ficar conjecturando o futuro, é muito importante nós nos debruçarmos na certeza e na solidez do passado. É muito importante nós entendermos de onde viemos. É muito importante nós sabermos o início. Você já começou a ler um livro pelo meio ou pelo fim? Você já foi direto para o último capítulo? Não faz sentido, não é mesmo? É muito importante nós lermos um livro do início. Ele é a base de toda a leitura que será feita. E nós começamos um curso bíblico aqui. Estudamos sobre a Bíblia, estudamos sobre Deus, a Trindade, e agora que vamos de fato ler o livro sagrado numa sequência temática, é indispensável lermos o primeiro capítulo da Bíblia. Nós precisamos estudar Gênesis. E esse primeiro bloco, Gênesis capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 3, há um detalhe. Ele não apenas descreve como tudo começou, mas ele revela quem começou tudo. Então, quando você abre a Bíblia em Gênesis capítulo 1, o foco desse capítulo não é apenas mostrar para você como tudo começou, mostrar todos os tópicos, mas mais do que isso, esse capítulo tem o objetivo de mostrar para você quem começou tudo: Deus. E vamos então com detalhes e com uma certa profundidade, obviamente não vamos ser exaustivos, mas precisamos nos aprofundar em algumas palavras e textos deste capítulo. E vamos começar com o capítulo 1, verso 1. Então, se você está aí nos assistindo e tem a possibilidade de pegar a Bíblia, pegue a Bíblia aí, abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e nós vamos ler o verso 1. Diz assim o texto sagrado: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia,
Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Você se lembra qual foi o idioma que o Antigo Testamento foi escrito? Eu disse na primeira aula, praticamente todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, umas pequenas porções em aramaico. E esse texto, ele é muito rico. Quando nós vamos ler esse texto no hebraico, na língua original, nós temos aqui uma riqueza de detalhes que nós acabamos perdendo na tradução aqui em português. E esse é o primeiro texto que nós também, quando fazemos a faculdade de teologia, acabamos tendo contato com o hebraico. E eu vou projetar aqui na tela para você ver a primeira parte de Gênesis 1:1, na língua original, no hebraico. Olha o que diz. Você está vendo aqui, e como eu disse na primeira aula, o hebraico vai de trás para frente. Então nós temos ali a primeira palavra, no princípio, criou, é um verbo, e depois o sujeito. É interessante que realmente a língua hebraica, ela inverte. Primeiro ela coloca o verbo e depois o sujeito. Nós fazemos geralmente o contrário. Então no hebraico é no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a primeira coisa que nós já vemos aqui, logo no início do capítulo 1 e depois na sequência do relato, é a participação da Trindade na criação. E isso nós vemos com a primeira palavra da Bíblia. Olha qual que é a primeira palavra aí no hebraico. No hebraico, a primeira palavra é Bereshit. Essa primeira palavra que você está vendo aí, Bereshit. Percebeu que eu fiz um corte? Porque essa palavra ela é composta de uma preposição, que é a preposição be, que significa no, em, por, através, por meio de, e depois a palavra reshit. Então, Bereshit significa uma preposição e a palavra. A palavra reshit, ela vem da raiz rosh, que significa cabeça. Então, ela indica duas coisas. Primeiro, ela indica uma referência temporal. No princípio, ou seja, na cabeça de todas as coisas, lá no início, criou Deus os céus e a terra. Então, realmente, essa primeira palavra, composta aí por esta preposição e por rosh, pela raiz, Bereshit, com a raiz rosh, significa uma expressão temporal. Lá no início, na cabeça de todas as coisas, o Senhor Deus criou os céus e a terra. No entanto, os escritores do Novo Testamento deram uma amplitude e fizeram uma conexão entre a expressão reshit, princípio, e o próprio Jesus Cristo. Eu vou colocar ao lado agora dois textos do Novo Testamento. Um texto do Evangelho de João e um texto de Paulo, da sua carta aos Colossenses. Eu vou ler esses textos. Então, eu vou pedir para você prestar bem atenção naquilo que eu grifei, deixei em vermelho. Vamos ler João capítulo 1, verso 1. Olha o que diz. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Como que começa Gênesis 1, verso 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora João, lá no capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João já está escrevendo no grego, ele usa a palavra arquê. Então, arquê é o correspondente de Bereshit. No princípio criou Deus os céus e a terra. Arquê, que é o correspondente de Bereshit. Jesus, ele estava lá, no princípio com Deus, ele era Deus. Agora olha o que Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, verso 16 e 18. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E olha agora,
Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Você viu aqui uma correspondência linguística? Tanto João quanto Paulo diz que Jesus é o princípio e Paulo diz que ele é a cabeça. E lembra que a raiz de Bereshit é Rosh, que significa cabeça. Paulo está dizendo que Cristo é o princípio, que ele é a cabeça. E por meio dele, por meio de Jesus, todas as coisas foram feitas. O que isso indica para nós? Possivelmente, queridos, a primeira palavra da Bíblia, ela tem aqui um duplo sentido. Ela é uma referência temporal de que no início, lá no princípio, Deus criou todas as coisas, mas ela também indica a pessoa de Jesus Cristo no processo da criação. É isso mesmo. O texto poderia ser lido assim: por meio de Cristo, o cabeça, todas as coisas foram criadas. Gênesis capítulo 1, verso 1, nessa primeira palavra, Bereshit, já indica que Jesus é o princípio, é o cabeça, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Então, os escritores do Novo Testamento, especialmente João e Paulo, anunciam que Jesus participou de forma ativa da criação. Todas as coisas foram feitas por meio dele. O próprio Cristo estava lá no princípio e ele, então, como cabeça de todas as coisas, foi o agente ativo da criação. Ele criou. Interessante, né? Então, nós temos aqui a presença de Jesus, a presença de Deus Pai, porque Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, como vimos, Deus, por meio de Jesus, criou os céus e a terra. Mas vamos voltar para o texto de Gênesis capítulo 1, e agora a gente vai ler o verso 2 também. Olha comigo o texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora você percebe aqui a presença do Espírito de Deus, que é uma referência a quem? O Espírito Santo. Toda a Trindade estava ali na criação. A maioria das versões bíblicas traduzem de forma correta Espírito de Deus. Uma ou outra versão, ao invés de "e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas", coloca "e um vento pairava sobre a face das águas", tirando o Espírito Santo e colocando o vento. E uma coisa aqui muito importante, o hebraico, a palavra ruá, espírito, se ela estiver sozinha, ela pode ser vento mesmo. Ruá, sozinha, pode ser vento, sopro, mas aqui ela está conectada com Elohim. Então é Ruá Elohim. Elohim é Deus. Então, Espírito de Deus. E todas as vezes que Ruá está com Elohim, significa Espírito de Deus. Nunca um vento descontrolado. Então, nós não podemos admitir essa tradução de que um vento pairava sobre a face das águas. De fato, aqui o autor está dizendo que o Espírito de Deus, que é uma referência ao próprio Espírito Santo, ele estava pairando sobre a face das águas. Mas o que significa o Espírito Santo estar ali pairando sobre a face das águas? Nós vemos no Salmo 104 que o Espírito Santo, ele dá vida, ele é criador. Mas há também uma declaração muito interessante no livro de Jó. Um dos amigos de Jó estava ali conversando com ele. No capítulo 33, verso 4, ele diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, Eliú, um dos amigos de Jó, está conversando e ele diz assim: o Espírito de Deus me fez, Ruá Elohim. E a palavra que ele diz, me fez, o verbo fazer, é o verbo assar. E esse verbo assar é o mesmo verbo usado lá em Gênesis capítulo 2, verso 4, quando diz que Deus fez o homem, formou o homem.
o mesmo verbo. Isso indica para nós que o Espírito Santo ele tem um poder criativo. Quando o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, ele também, assim como Deus Pai e Deus Filho, estava envolvido no processo criativo, estava emanando vida dele. Que coisa maravilhosa. E agora vamos entender mais uma expressão de Gênesis capítulo 1, verso 1. Você está vendo que esse texto é muito rico? Bereshit bara Elohim heret hashamayim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então vimos aí que Jesus Cristo, por meio do Pai, criou os céus e a terra. E o Espírito Santo, ele também estava agindo com o seu poder criador. Mas há uma palavra também muito importante aqui no versículo 1, que é o verbo pairar, porque diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O que significa o verbo pairar? Você vai ver aqui na tela uma informação importante. O verbo pairar do hebraico é hahaf. Hahaf, ele está no verbo piel, indicando uma voz ativa intensiva. Então o Espírito Santo não estava ali à toa, ele estava agindo mesmo, o verbo está na voz intensiva, ativa. O Espírito Santo, com o seu poder criador, está atuando. E esse verbo, hahaf, ele aparece também em Deuteronômio. A outra ocasião que esse mesmo verbo aparece, no mesmo modo verbal, é em Deuteronômio. Vamos ler o texto, Deuteronômio capítulo 32, verso 11. Diz assim: achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele. Guardou sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e, tomando-as, os leva para elas. Aqui é uma imagem, até uma imagem protetiva de Deus. E menciona aqui como uma ave que está voando, está pairando. E esse pairar aqui indica proteção, indica cuidado, indica zelo. E esse pairar é o mesmo verbo usado lá. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então, resumindo, aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, nós temos a revelação bíblica de que toda a Trindade estava ativa na criação. Nós vemos aqui Deus Pai, nós vemos Deus Filho e nós vemos Deus Espírito Santo. Jesus, ele foi o agente ativo da criação. O Pai, por meio de Cristo, fez todas as coisas. Por meio dele, de Jesus, todas as coisas vieram à existência. E o Espírito Santo, pairando sobre as águas, indica que ele também manifestou o seu poder criativo e também ele manifestou a sua proteção, o seu zelo, cuidando de toda a criação. Que beleza olharmos para Gênesis 1, verso 1 e 2 e vermos aqui a Santíssima Trindade envolvida na beleza da criação. Mas mais do que isso, como eu anunciei logo no início da aula, o foco de Gênesis não é apenas mostrar os detalhes de como tudo aconteceu, mas revelar quem começou tudo. E agora nós vamos perceber que, dentro dessa narrativa aqui, dois atributos de Deus são destacados: o poder de Deus e a bondade de Deus. Deus, ele é apresentado em Gênesis 1 como o Todo-Poderoso. Olha comigo Gênesis capítulo 1, verso 1 ainda. Vamos ler o texto. O texto no hebraico que já vimos diz assim: Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. O verbo criar, que é o verbo bara, usado aqui, ele é um verbo muito interessante. Ele aparece 48 vezes na Bíblia. E todas as vezes que ele aparece, o sujeito é Deus. Há outros verbos para fazer, criar, como vimos lá em Jó, o verbo assá, que é fazer, formar. Mas sempre que bará aparece, sempre é Deus que faz. Só Deus cria bará. O verbo bará não está associado com ninguém, com nenhuma obra humana.
ele é um verbo exclusivo para dizer da criação de Deus. Então, vemos aqui já nesse verbo que o poder de Deus é manifestado porque só Ele cria de forma exclusiva. Ninguém poderia dar vida, existência à terra, ninguém poderia gerar os seres vivos se não fosse o próprio Deus. Então o autor bíblico começa, Bereshit bara Elohim. Deus cria de forma exclusiva. Isso é muito significativo. E uma curiosidade aqui, lá no Salmo 51, quando Davi clama a Deus, no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, o verbo criar que Davi usa é bará. Ele diz assim, cria, ou seja, bará em mim, ó Deus. Davi sabia que para mudar o coração humano, só o poder divino. Então ele clama, Senhor, não tem como eu mudar o meu coração, não tem como um terceiro mudar o meu coração. Por favor, cria em mim, bará. Só o Senhor que fez os céus e a terra tem o poder de atuar na minha vida. Então atue, bará, em mim, Senhor. Essa é a oração de Davi. Então esse verbo bará ele é muito interessante porque ele indica uma criação exclusiva. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, criou bará, criou de forma exclusiva. E agora nós vemos também que Deus criou de forma poderosa. Vamos ver um detalhe no texto de Gênesis capítulo 1, o versículo 2. O verso 2 diz assim, vai aparecer aí na tela. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. A expressão hebraica aí, sem forma e vazia, é tohu bohu. E é uma expressão que aparece também lá no livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio usa essa expressão para falar que a terra estava o quê? Deserta. Então, tohu bohu, que significa aqui sem forma e vazio, pode ser traduzido também por deserto, improdutivo, uma terra que não gera vida. E é importante vermos que quando Deus se dirige para essa terra que estava sem forma e vazia, para essa terra que estava desértica, sem vida, Deus ele atua poderosamente e ele transforma o estado da terra. A terra era sem forma e vazia, ou seja, era deserta. Agora passa a ser povoada. Não tinha como ter vida nessa terra. Tohu bohu, não dá vida. Mas Deus muda o estado da terra. De forma poderosa ele atua e essa terra passa a produzir vida. Essa é a ideia. De forma poderosa, Deus ele opera e ele dá sentido, ele muda, ele traz vida. E aqui me permita só fazer uma rápida aplicação. Nós temos um Deus todo-poderoso. Às vezes a nossa vida está assim, desértica, sem forma e vazia. E eu tenho certeza que se Deus atuar em nós, Ele pode mudar a nossa história. Ele pode mudar o estado da nossa vida a ponto de transformar o deserto em vida. Ele é todo-poderoso. Ele agiu então de forma exclusiva através do verbo bará. Ele agiu de forma poderosa quando ele transforma o tohu bohu, quando ele transforma o deserto em algo produtivo, em algo que vai gerar vida. E agora, em terceiro lugar, Deus mostra o seu poder quando ele cria por sua palavra. Então ele cria de forma exclusiva, ele cria de forma poderosa e ele cria através da sua própria palavra. Você vai ver no capítulo 1 de Gênesis, eu vou pedir e desafiar você para ler esse capítulo com calma depois na sua casa, vai grifando, mas você vai perceber muitas repetições, muitos termos mesmos que vão se repetindo ao longo da narrativa. E há uma expressão que se repete 9 vezes. É a expressão "e disse Deus". Deus vai dizer, Deus vai pronunciar a sua palavra e as coisas vão começar a acontecer.
todas as coisas são criadas pelo poder da palavra do Senhor. E olha o que diz o texto de Salmo. Salmo capítulo 33, verso 9, diz assim: pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Perceba que tudo veio à existência pela palavra de Deus. As coisas saíram do deserto e caminharam para a vida com o poder da palavra de Deus. É por isso que essa expressão vai se repetindo, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E toda vez que aparece a expressão disse Deus, vem logo em seguida uma ação, vem logo em seguida a concretização da fala do Senhor Todo-Poderoso. Deus aqui evidencia o seu poder. Através da sua palavra, Ele foi criando todas as coisas. Quanto tempo Deus demorou para criar aqui as coisas que estão no nosso planeta? Quanto tempo? Êxodo capítulo 20, diz assim, verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Em quantos dias Deus fez? Em 6 dias. E você vai ler com cuidado aqui a narrativa da criação, e você vai então ver o que aconteceu em cada dia da criação. Na tela tem um esboço. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, o firmamento, os céus. No terceiro dia, as plantas, vegetais. No quarto dia, o sol. No quinto dia, aves e peixes. E no 6º dia, Deus criou os animais terrestres e o homem e a mulher. Então, aqui está a sequência da criação. A única diferença de todos esses dias e do processo criativo é que no 6º dia, o homem, Deus não falou, Ele mesmo criou o homem. Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim, Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus foi dizendo e as coisas foram aparecendo. Primeiro dia, haja luz, e houve luz. No segundo dia, o firmamento. No terceiro dia, as plantas, vegetais. No quarto dia, sol, lua, estrelas. No quinto dia, Deus criou os animais terrestres. E quando Ele vai criar o homem, Ele não diz assim, haja o homem. Não. No 6º dia, o próprio Deus vai fazer o homem. Então, possivelmente, Ele se ajoelha ali, naquele jardim maravilhoso, pega o barro e Ele vai modelando. E Deus faz então um boneco de barro. E Ele sopra o fôlego de vida nas narinas do homem. E o texto bíblico diz que o homem passou a ser alma vivente. Então, naquele momento, o homem se tornou uma pessoa viva. O pó da terra, mais o fôlego de vida, trouxe então aquilo que chamamos de alma vivente. Alma vivente é uma pessoa viva. Esse conceito é muito importante e nós vamos retomar isso numa aula futura. Então entenda que o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. E o homem saiu das mãos do Criador, ele foi modelado pelo Criador e recebeu o fôlego de vida do próprio Criador. Assim, nos 6 dias, Deus criou todas as coisas. Alguns teólogos e algumas publicações indicam os dias da criação de uma forma interessante. Eles colocam que os 3 primeiros dias Deus forma e depois, nos outros dias, Deus preenche. Então, alguns veem na semana da criação uma progressão de forma e conteúdo. Vou mostrar aqui numa tabela para você entender o que eu estou dizendo. Olha aí. No primeiro dia, Deus criou a luz. No 4º dia, Deus criou os luzeiros, sol, lua e estrelas. No 2º dia, Deus criou o firmamento, os céus e os mares. E então, no 5º dia,
os habitantes, os pássaros e os peixes. No terceiro dia, ele criou a terra seca e a vegetação. E no quarto dia, os animais terrestres e o ser humano. Então, muitos veem aqui uma correspondência entre o primeiro dia e o quarto dia, o segundo dia e o quinto dia, o terceiro dia e o sexto dia. Há uma progressão de forma e conteúdo. Mas outros entendem que o texto de Gênesis ele está todo ligado por essas expressões que se repetem, que é difícil ver esse cenário didático e progressivo. Seja como for, Deus criou tudo em 6 dias. E é muito importante eu ressaltar aqui, todas as vezes que Deus acabava de criar, o texto diz assim, houve tarde de manhã, o primeiro dia, houve tarde de manhã, o segundo dia, houve tarde de manhã, o terceiro dia, houve tarde de manhã, o quarto dia. Sempre que termina um dia criativo, aparece essa expressão, houve tarde de manhã, tal dia. Por que isso é importante? Porque indica de forma clara que este dia, na semana da criação, é um dia literal, de 24 horas, composto por tarde e manhã. E até uma evidência linguística para comprovar a literalidade dos dias da criação. A palavra Yom, no hebraico, é dia, Yom é dia. E sempre que no hebraico Yom está seguido, está acompanhado de um número definido, necessariamente indica um dia de 24 horas. Então, quando aparece lá, houve tarde de manhã, o primeiro dia, o número definido e a palavra Yom. O número definido e a palavra Yom. Então, isso não deixa dúvida nenhuma. Os dias da semana da criação são dias literais de 24 horas. Eu estou frisando isso porque algumas pessoas, sem o conhecimento linguístico, querem projetar para a semana da criação eras. Então, Deus não criou em um dia de 24 horas. Deus criou numa era, depois numa outra era, um tempo longo e indefinido. Mas quando olhamos para a estrutura linguística do Gênesis, não temos espaço para esta hipótese de criação em eras. A criação foi dias literais de 24 horas. Os 6 dias da criação. E agora, vimos o poder de Deus, mas na narrativa aqui inicial do Gênesis, nós vemos um outro atributo de Deus, a bondade de Deus. Vimos que Deus é poderoso. Ele criou de forma exclusiva, ele criou de forma poderosa, ele criou por sua palavra. Mas agora nós vemos um outro atributo, a bondade de Deus. Deus deu 2 presentes para o homem, logo ali na criação. Qual foi o primeiro presente que Deus deu para o homem? Gênesis capítulo 1, 29, diz assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Quando Deus acaba de criar, Ele chega para o homem e dá um presente para o homem, a alimentação. O alimento é uma dádiva do céu para o homem. Ele recebe ali a bênção de poder desfrutar de uma alimentação que foi gerada pelo próprio Criador para o seu próprio benefício. E Deus então diz para eles, você pode comer de todas as árvores, comam de todos os frutos, tudo que dá semente, isso será para o seu mantimento. Agora um outro presente vem logo no final do relato da criação. Sabe qual é? Leia comigo Gênesis capítulo 2, do verso 2 e verso 3. Diz assim o texto. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu não sei se você é detalhista,
mas tem um detalhe aqui muito importante, logo no início do texto. Vamos voltar aqui para você ver. Olha o que diz. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra. Ora, Deus não criou tudo em 6 dias? Por que está dizendo que, havendo Deus terminado no dia 7º? Deus, então, trabalhou no 7º dia? Não. Deus, ele criou o 7º dia. Ele fez todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele criou o 7º dia. E havendo criado o 7º dia, havendo terminado todo este ciclo da criação, ele descansou no 7º dia. Ele fez uma coisa diferente dos outros dias no 7º dia. Diz o texto que ele descansou, ele abençoou e ele santificou o 7º dia. Então, o 7º dia, ele foi para coroar toda a criação. Nesse dia, Deus não cria mais nada, ele descansa. Adão e Eva já tinham sido criados. E agora, depois de Adão e Eva terem sido criados, eles repousam no 7º dia com o próprio Criador. Então, o 7º dia é um presente de Deus para o ser humano. Eu imagino Deus terminando de criar Adão e Eva no 6º dia. E aí Deus diz assim para Adão e Eva, olha, eu criei todas as coisas. Agora eu vou criar o 7º dia e nós vamos descansar nesse dia. Vocês vão descansar confiando na minha provisão. Vocês vão descansar para ter intimidade comigo. Esse dia é um dia especial. Eu vou abençoar esse dia e eu vou santificar esse dia. Então Deus colocou uma bênção no 7º dia. E assim então foi encerrado o ciclo semanal, 7 dias. Sendo que o 7º é um presente de Deus para o homem. O homem deveria aproveitar esse período de 24 horas do 7º dia para descansar, para santificar a vida na pessoa de Jesus, que é o grande e majestoso ser santo. E ele deveria desfrutar da comunhão. Quando Jesus esteve aqui, ele disse para os seus discípulos, olha o texto de Marcos, capítulo 2, verso 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Você notou? Qual é o 7º dia da semana? É o sábado. A semana começa no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O 7º dia é o sábado. O sábado foi um presente de Deus para o homem. Vimos isso em Gênesis, mas vimos agora Jesus confirmando isso. Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado é um presente do céu para toda a humanidade. Esse conceito também é muito importante, e nós vamos voltar nele em umas aulas futuras. Mas nós vemos aqui a bondade de Deus. Deus deu o alimento para o homem, e Deus deu agora o sábado para o homem, para que o homem pudesse estar diante dele, descansando, santificando a vida, num momento de intimidade, num momento de comunhão. Há uma curiosidade. Hoje nós contamos o nosso tempo através de dia, semana, mês e ano. Quando vamos estudar um pouco de astronomia, nós chegamos em algumas afirmações sobre o que é um dia, o que é um mês e o que é um ano. Vai aparecer uma imagem aí, acompanhem comigo. O que é um dia? É quando a Terra ela dá uma volta completa nela mesma, em seu próprio eixo. Então, quando a Terra ela vira e ela consegue completar uma volta no seu próprio eixo, é um dia, 24 horas. O que representa o mês? É o período que a Lua ela demora para dar a volta na Terra. E o que é o período de um ano? Um ano representa a volta que a Terra dá em torno do Sol. Então a Terra ela vai girando
sobre ela mesma. Quando ela dá um giro completo, é um dia. A Lua vai girando em torno da Terra. Quando ela consegue completar, é um mês. E a Terra, ao mesmo tempo, também vai girando ao redor do Sol. E quando ela dá a volta completa no Sol, deu um ano, 365 dias. Agora você me pergunta, e a semana? Qual que é a explicação astronômica para a semana? O dia já vimos, o mês já vimos, o ano já vimos. Mas é curioso que não há uma explicação astronômica para a semana. Por que nós vivemos num ciclo de 7? Sabe por quê? Porque Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Assim, a semana foi preservada porque ela teve um início quando Deus criou todas as coisas. Não tem outra explicação para o ciclo de 7 que vivemos. E assim nós precisamos, como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, vivermos de forma completa em 6 dias e descansarmos no 7º. Fomos criados para desfrutar de ciclos semanais de 7 dias. Que maravilha, né? E eu quero encerrar o estudo lendo com vocês um último texto. Gênesis capítulo 1, verso 31. Gênesis 1, 31 é o último verso aqui do capítulo 1. E olha o que diz o texto. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Você vai notar também, nessa sequência que eu falei, de várias palavras que se repetem, vai repetir uma expressão, viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Só que quando Deus termina, quando Ele completa, Ele diz assim, e viu Deus que era muito bom. As mãos saiu a criação, a terra, saiu das mãos do Criador de forma perfeita. Deus contemplou a sua criação e disse, é muito bom, é muito bom. Sabe, querido, nós vimos aqui então, em Gênesis capítulo 1, o início de tudo. Mas mais do que saber o início, saber o que foi criado em cada dia, é saber quem criou todas as coisas. E nós vimos que o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agiu no processo da criação. Nós vimos que Deus manifestou o seu poder, mas também manifestou a sua bondade. Todas as coisas saíram das mãos deste Deus poderoso e bondoso. Hoje eu quero desafiar você a aceitar, mais uma vez, a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na sua vida. Talvez você está precisando de uma nova criação em você mesmo. Como Davi, talvez você está num momento difícil e você precisa que Deus crie um coração novo em você. Eu quero te lembrar, depois deste estudo, que o nosso Deus é todo-poderoso. Ele pode criar Bará, Ele pode criar com sua palavra todas as coisas. Então Ele tem o poder de atuar na sua vida. E Ele é bondoso. Então se aproxime desse Deus. Esse Deus revelado de forma maravilhosa na primeira página da Bíblia. É o Deus que quer se relacionar com você. Você lembra que no 7º dia, o que Deus fez? Ele se aproximou de Adão e Eva. E Ele disse para Adão e Eva, vamos passar um tempo juntos. Esse dia é só para nós, vamos conversar, vamos andar pelo jardim. Eu estou abençoando esse dia. O prazer de Deus é estar com seus filhos. Foi assim com Adão e Eva na criação. E é assim hoje. Deus tem prazer de nos chamar para perto dEle. Eu queria desafiar você a abrir o seu coração e com gratidão, se aproxime desse Deus poderoso e bondoso. Se envolva com Ele, passe tempo com Ele. Ah, pastor, mas como que eu faço para ter comunhão com Deus? É bem simples. A oração é o abrir o coração a Deus como um amigo. Você pode se conectar com Deus de 2 formas, lendo a Bíblia e orando. Na oração você fala com Deus. No estudo da Bíblia, Deus
fala com você. Então hoje o meu apelo para você é: você aceita a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como aquele que criou todas as coisas? Você quer se relacionar com o Senhor e permitir que Ele seja o soberano na sua vida? Então não perca tempo. Dedique momentos do seu dia para ler a Bíblia e para orar, para conversar com Ele. E eu tenho certeza que você vai ver na sua vida a mão poderosa de Deus te conduzindo, te abençoando, te transformando. E se preciso for, criando um novo coração em você. Que Deus te abençoe muito. Quero fazer uma oração para encerrarmos o nosso estudo. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra revelou de forma clara que o Senhor é o nosso Criador. Obrigado pelos detalhes tão preciosos que aprendemos aqui de Gênesis capítulo 1. Obrigado porque vimos neste texto o Teu poder e a Tua bondade. E nós queremos nos aproximar do Senhor e vivermos contigo cada dia da nossa vida. Enche-nos com Tua graça. Abençoe todos os que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos estudar na próxima aula um tema até intrigante. Vamos estudar: se Deus criou todas as coisas perfeitas, por que então existe o mal? Da onde surgiu a miséria, a morte, a dor? Se tudo saiu das mãos de Deus, completamente belo e perfeito, como que surgiu o mal? Nós vamos estudar então na próxima aula a origem do mal. E eu quero contar então com sua companhia. Beleza? Que Deus te abençoe, um grande abraço e a gente se encontra na próxima aula.